Eu saúdo os angolanos que me acompanham. Decidi. Sim, naturalmente, nós não somos uma ilha, salvo a frase feita, de modo que, como tu dizes, esse burburinho criado naturalmente pela guerra comercial lançada não, eu diria agravada por Trump, porque a guerra comercial, particularmente entre os Estados Unidos e a China, não é propriamente uma situação nova. Eu diria que o novo capítulo desta guerra terá começado por volta de 2018, 2019, agora de forma agravada, sem precedentes, diríamos, por Donald Trump. Naturalmente isto terá de nos afetar, por todos os receios que se levantam em torno de uma possível retração da economia global. De forma muito mais direta, não nos podemos esquecer que esta confusão criou trambolhões verdadeiramente sérios no preço do petróleo, que é o nosso principal produto de exportação, mais de 95%, ou qualquer coisa à volta disso. Principal fonte de receitas públicas, refiro-me a receitas próprias, como é evidente. O petróleo ainda representa perto de um terço, perto disso, do produto interno bruto. Portanto, as consequências que estamos a assistir desta guerra comercial, muito particularmente no preço do petróleo, naturalmente não têm como fazer com que Angola escape a esta toda a confusão. E eu penso que é aqui, essencialmente, onde se coloca a nossa preocupação. É verdade que, de certo modo, o governo angolano também, mais uma vez, é apanhado, eu não sei se é desprevenido, ou talvez com alguma, eu também não diria displicência, mas talvez tenha faltado um pouco mais de atenção. Se nós recuarmos nos programas do fim do ano passado e nos programas de projeção deste ano, nós sempre fomos alertando para o risco que representava a inscrição de $70 como preço fiscal no Orçamento Geral do Estado de 2025, porque os alertas já vinham desde o ano passado e muito mais especificamente com a campanha eleitoral de Trump. Trump fez uma campanha eleitoral endossando de forma muito, muito clara as ideias que ele tinha relativamente à questão do preço do petróleo. Portanto, ele foi dizendo que havia de fazer um combate cerrado contra os preços que ele considerava altos e as reações que nós tivemos muito pouco depois da OPEP, quando diria muito pouco depois, mas já este ano, apontavam precisamente para a suspensão da decisão que havia sido tomada, não é, sobre os limites de produção, sobre a redução, a retração ou a contenção da produção, se assim podemos considerar. Portanto, havia um conjunto de elementos prévios que sugeriam que $70 era um preço bastante otimista para o Orçamento Geral de Estado de 2025. De qualquer forma, o Governo avançou e aquilo que se projeta já, é verdade que temos que também esperar algum tempo para tentar perceber no que isso vai dar, porque as consequências mais imediatas, os efeitos mais imediatos, aqueles mais visíveis começam a ser vistos agora, é preciso também algum tempo, mas não há dúvidas que muita gente já começa a pensar a possibilidade de o Governo ter de recorrer a um orçamento retificativo, porque o mais provável é que o preço médio venha a ficar abaixo de $70. Mas, se bem percebi, consideras que é cedo que se faça essa eventual revisão do AGE? Sim, para já eu diria que é cedo, preciso dar algum tempo, mas para já ainda é cedo. Nós estamos a começar o segundo trimestre do ano, praticamente, não é? Estamos na segunda semana do mês de abril. Há aqui ainda algum espaço em termos temporais para o Governo também acompanhar esta dinâmica de evolução dos preços no mercado, dos preços do petróleo no mercado internacional, para que, caso obviamente não haja aqui nada extraordinário que faça alterar esta tendência, aí para os finais do primeiro semestre, início do segundo semestre ou do terceiro trimestre, eventualmente o Governo considera uma revisão do Orçamento Geral do Estado. É um cenário que se mostra mais do que provável. Repara que nas últimas 6 sessões, por exemplo,
estamos a falar de um período relativamente curto, mas com alguma importância em termos de tendência. Nas últimas seis sessões, salvo erro, pelo menos do dia 4 de abril, que o preço do petróleo se tem mantido abaixo dos $66, portanto já muito abaixo do preço fiscal inscrito no Orçamento Geral do Estado. Após aquele trambolhão de 6,5%, portanto, tirou o petróleo para baixo dos $66, e hoje, por exemplo, está cotado o Brent, as últimas pesquisas que fiz, estava aí à volta de $63,7, qualquer coisa à volta disso. Portanto, ainda é cedo, eu diria que ainda é cedo, penso que o próprio Governo também estará precisamente, adivinho que esteja a posicionar-se nesses termos, vai tentar acompanhar a evolução de toda esta dinâmica, e acredito que se não houver alterações importantes no espaço de 2 meses, é muito provável que mais para o final do primeiro semestre e início do segundo, o Governo considere fazer uma revisão orçamental, porque de resto será, eu diria, uma decisão, uma medida inevitável se efetivamente esta tendência se mantiver, que é o mais provável. Caso se mantenha esta tendência, onde é que eventualmente se faça essa revisão em baixa do OGE, onde é que achas que o Governo deve cortar para não agravar ainda mais a situação porque o país já passa? Bem, neste tipo de situações, porque repara, nós temos uma economia que nos últimos tempos tem servido essencialmente para pagar dívida e pagar salários e pouco mais. Não é? O que se faz de investimento público face àquilo que são as necessidades da economia e do país relativamente, eu diria, pouco significativo, e caso se venha a colocar, repito que é o mais provável, um cenário de revisão orçamental, as rubricas mais afetadas, ou as primeiras rubricas a serem afetadas, serão necessariamente as rubricas de investimento público, porque o Estado tem compromissos essenciais dos quais não se pode afastar, não pode prescindir simplesmente de determinados compromissos, nomeadamente a questão da dívida, pagamento da dívida, porque o país não pode entrar em incumprimento, porque obviamente isso traria também uma série de consequências imprevisíveis. O Estado não pode deixar de pagar salários, não pode deixar de ter os hospitais a funcionar, as escolas a funcionar, portanto os serviços essenciais do Estado terão de ser garantidos, de modo que se vier a colocar este cenário, que é o mais provável, repito, o Governo terá de ser forçado, digamos, a cortar no investimento público, sem a menor dúvida. O investimento público, de resto, já tem sido sacrificado com este cenário de limitação de recursos que o país tem vivido já há algum tempo, e este cenário pode naturalmente agravar-se, repito, caso o Governo venha a ser forçado a fazer esta revisão. Portanto, o investimento público será claramente o ente mais pobre caso se avance com esta decisão. Ainda sobre a guerra comercial, a Angola não escapou àquilo que Trump chama de tarifas recíprocas. Quais são as consequências imediatas deste aumento das tarifas? Nós teríamos problemas com as tarifas se eventualmente esta guerra do Trump também fosse alargada ao petróleo. Não é? Na nossa relação com os Estados Unidos, em termos comerciais, aquilo que nós exportamos essencialmente para os Estados Unidos é o petróleo, não é? Portanto, neste sentido, em termos diretos, ou seja, a medida em si deste agravamento da tributação ou destas decisões de caráter alfandegário, o que for, não terão consequências importantes de forma direta, porque efetivamente nós exportamos muito pouco para os Estados Unidos, além de petróleo. Além de que os americanos têm, se nós olharmos para Trump vai dizendo, um dos argumentos centrais que ele usa precisamente para justificar essa guerra comercial e aquilo a que ele tem chamado de comércio injusto, daí ter referido também, ou ter classificado o tal dia em que anunciou as tarifas como sendo o dia da liberdade, da libertação que for dos Estados Unidos, e aqui o comércio injusto compreende-se no facto de
os Estados Unidos, em relação a alguns países que estão no epicentro, digamos que são os mais importantes, os mais visados, nomeadamente a China, ter a questão do déficit comercial. Portanto, Trump tem-se queixado do déficit comercial e a maneira que ele acha que pode resolver esse problema, repor alguma justiça, é transformar completamente o comércio global com esta guerra de tarifas. Mas a verdade é que, no nosso caso particular, tendo em conta o facto dos Estados Unidos não ser um mercado importante para nós em termos de exportação, excluindo naturalmente o petróleo, e mesmo em relação ao petróleo, é preciso que se diga, não é o mercado mais importante, não é o mercado mais importante para Angola, mas ainda assim não deixa de ter a sua importância. Mas, como dizia, em relação às tarifas, muito particularmente, não há aqui propriamente consequências diretas, na medida em que não temos praticamente nada para exportar para os Estados Unidos. É verdade que existem algumas iniciativas, como nós sabemos, mas, do ponto de vista, se nós olharmos para a economia em termos globais, em termos proporcionais, não, os produtos que eventualmente estejam a ser exportados para os Estados Unidos não deverão, digamos, ter impacto significativo com as restrições que eventualmente venham a acontecer por conta desta guerra comercial. Como repito, não são propriamente, não fazem um volume propriamente significativo nas contas da nossa economia. Portanto, repito, aqui a consequência é, se quisermos, é um pouco mais indireta, no sentido em que essa guerra comercial começa a projetar cenários de recessão da economia global, de algumas das principais economias, e nesse sentido, naturalmente, levamos por tabela, porque o que nós sabemos é que quando, naturalmente, a economia mundial retrai, a menos procura naturalmente pelo petróleo, e havendo menos procura pelo petróleo, e até a lei da procura-oferta, naturalmente os preços quedam, e quedando os preços, nós naturalmente, como, não sei, talvez como diria a Ministra das Finanças, seríamos obrigados a rezar, talvez muito mais do que temos feito até hoje, não é? Muito bem, 17 horas e 51 minutos, vamos avançar para outro tema, mas antes recordar aos ouvintes que subscrevam nas páginas da Rádio Essencial, no Facebook, YouTube, TikTok, e ajudem assim a Rádio Essencial a crescer nas plataformas digitais e, claro, deixem também o like nos programas da rádio. O Governo vai mesmo comprar bandeiras para a festa da Dipanda, apesar de dizer que não serão gastos 20 milhões de dólares, também não revela o valor, isto depois do Ministro dos Estado para a Coordenação Económica não ter desmentido os valores quando teve a oportunidade. Na tua opinião, o que é que se passa? Falta de coordenação? Houve aqui uma fuga para a frente? O que é que aconteceu? Bem, eu talvez responda a isso. Eu estive a conversar com um amigo que disse uma coisa interessante. E qualquer coisa nesses termos, não é? Bem, se ontem sabíamos que seriam gastos 20 milhões de dólares para a compra de bandeiras, que é verdadeiramente uma pornografia orçamental, digamos assim, é uma imoralidade tremenda, tendo em conta, obviamente, os argumentos todos, as razões todas que nós conhecemos e que muita gente já foi portanto, explicando, dizendo, apontando. Mas esse amigo dizia que se ontem havia informação de que se comprariam as bandeiras com os 20 milhões, provavelmente esses 20 milhões agora saiam, não é? E entrem diretamente para o bolso de alguém e nenhuma bandeira sai, não é? Isso meio a brincar. Mas o que é que esta confusão toda nos diz? Nada de novo em relação àquilo que, de resto, tem sido a prática, não é? Da falta de transparência. Portanto, isto em primeiro lugar aqui coloca-se a questão, obviamente, da falta de transparência, coloca-se aqui a questão da falta de responsabilidade. E eu muitas vezes aqui o digo, quando um governo não se sente na necessidade de ser responsável perante os governados, faz o que quer, não é? Porque desde logo a forma como os dados foram trazidos a público, a forma como os gestores públicos, refiro-me aqui nomeadamente os ministros foram se referindo a este tema, não poderia ser a prova mais acabada de que é uma displicência muito grande na forma como se lida com o interesse público, não é? Uma displicência muito grande, uma irresponsabilidade, a questão da falta de transparência que eu já referi,
porque se houvesse consciência de que a irresponsabilidade tem um custo, tem um preço, ainda que não fosse eventualmente uma punição política no âmbito da governação, mas eventualmente no âmbito eleitoral, não é? Se houvesse consciência disso, talvez nós tivéssemos um governo mais preocupado com a forma como comunica com os governados, porque eu ainda nem sequer entro nas questões mais substanciais, nomeadamente a questão da definição das prioridades, mesmo até a forma como se comunica, não é? A displicência, a forma como se tomam os angolanos todos aparentemente por mentecatos, não é? Sugere isso mesmo, que de facto não há receio de responsabilização, não é? E isto é muito grave. Quando nós temos uma governação que governa sem o receio da responsabilização, no fundo, é como se tivesse uma espécie de licença para dizer e fazer o que bem entende, não é? Portanto, isto no fundo eu diria que em termos mais abstratos, e a explicação para este filme a que nós estamos a assistir, que de resto se repete de várias formas, com várias práticas, portanto, neste governo. Isso é que eu comecei por dizer que, desde logo, não vejo nenhuma novidade por aí além. Olhando para as questões também de substância, para questões concretas, números, já disse que 20 milhões são uma pornografia orçamental, uma vergonha, uma imoralidade. Eu fiquei verdadeiramente escandalizado quando vi o Ministro de Estado para a Coordenação Económica achar que, e ele usou a expressão, estamos a investir. É verdade, eu fiquei verdadeiramente escandalizado, porque José Massano é uma pessoa que lida com números, é uma pessoa conhecida como sabedora e conhecedora dos números, portanto, melhor do que nós, tem um quadro muito claro sobre aquilo que é a realidade económica do país hoje, sobre os números, sobre as contas públicas, e sair à rua dizer que concorda que os 20 milhões de dólares poderiam ser investidos na aquisição de bandeiras porque geraria emprego e dinamizaria a economia, isto vai além do risível, não é? Isto é qualquer coisa que me escapa um bocado. Fico honestamente com alguma dificuldade de classificar isso vinda de Massano, vinda do Ministro da Coordenação Económica, não é? Mas afinal as bandeiras vão ser feitas aqui, portanto, vai não mesmo... Não interessa. A questão, isto embora seja um detalhe importante, a primeira questão não tem que ver necessariamente com a origem das bandeiras. Se as bandeiras viriam da China ou se seriam fabricadas em Angola, isso não é a questão de relevo. A primeira questão é o facto de nós termos pessoas que nos governam, que pensam, que normalizam, que entendem que se podem gastar 20 milhões de dólares, não é? Pelo menos num primeiro plano, antes da informação ter sido desmentida, entre aspas, não é? Portanto, isto é que para mim esta é a preocupação, não é? Porque isto revela um nível de inconsciência verdadeiramente avassalador. Como é que nós temos governantes que, num contexto em que falta rigorosamente tudo, em que nós temos empresas que estão a fechar porque não há pagamentos por parte do Estado, em que há reclamações diárias de falta de medicamentos nos hospitais, de fornecedores que não são pagos não sei há quanto tempo, e nós temos um Ministro da Economia que diz que vamos investir 20 milhões em bandeiras porque isso vai dinamizar a economia. Portanto, o facto de se normalizar isso, para mim, é a assunção, o triunfo da inconsciência, e aqui é onde está o principal problema. Não é? Porque depois tudo o resto, eu diria que, ainda que com alguma importância, mas tudo o resto detalha. Porque o problema principal está no facto de quem decidiu ter pensado que isto é uma decisão possível. Entende? Essa aqui é a questão principal. Como é que alguém pensa, num primeiro plano, que esta é uma decisão possível no contexto socioeconómico que nós vivemos hoje? Como é que alguém pensa? E como é que alguém poderia sequer pensar que é normal verbalizar isso? Não é? Portanto, nem nos seus piores pesadelos, qualquer governante com responsabilidade no contexto atual que nós vivemos jamais poderia verbalizar isso, seja em que circunstância fosse. Portanto, este aqui é o grande problema. Não é? Agora, a questão de se produzir em Angola, eu diria, é completamente irrelevante.
é completamente relevante. Claro que estamos aqui ainda a falar no contexto da ausência deste desmentido, que é como é, não é? Portanto, esta questão acaba por ser relevante, tendo em conta aquilo a que eu me referi há bocado. Quer dizer, é impensável, é completamente surreal, é completamente imoral um governante ter pensado, bem, podemos gastar 20 milhões, e é normal porque vamos dinamizar a economia. Nós teríamos de evoluir para uma sociedade com uma civilização tal, ou de um nível de civilização tal, em que até formulações como estas, colocações como estas, deviam ser passíveis de responsabilização. Porque não é, é muito difícil encontrar formas de classificar isso, mas de resto também não é nada que nos deva surpreender. Porque nós temos de ter consciência que nós somos governados por uma família política que assumiu o controle deste país desde que existe como tal, e muitos deles aprenderam a pensar que 20 milhões de dólares provavelmente será dinheiro para o pequeno almoço, o almoço e o jantar. É? Por isso, o que são 20 milhões de dólares para umas bandeirinhas? Não se sentem escandalizados necessariamente por isso. É claro que depois surge o momento do suposto desmentido, que desmentiu o quê? Não é? Porque a primeira informação, os jornalistas não foram buscar aquilo do seu, não foi nada inventado, e como tu disseste muito bem, nós tivemos o ministro dos ministros que tinha a possibilidade de fazer um esclarecimento relativamente a esta matéria e não o fez, pelo contrário, não é? Defendeu o investimento. Não é? Eu ouvi mais tarde algumas sugestões de que Massano não se teria referido aos 20 milhões, de que não, mas a verdade é que foi colocada a questão, e ele disse que os 20 milhões seriam bem colocados pelas razões que ele avançou. Não é? Agora, o que é que aconteceu? Se a pessoa que eu citei há bocado não tiver razão, ou seja, se estes 20 milhões de dólares não saírem mesmo, naturalmente devemos, há um termo que se usa muito, faz parte, penso, do léxico dos governantes angolanos, devemos saudar, não é? Devemos saudar a decisão. Porque, obviamente que se houve um erro num primeiro momento, depois de toda a crítica que se fez no espaço público, as pessoas, os governantes, terão refletido que de facto aquilo foi uma asneira e se efetivamente recuaram, temos de saudar a decisão. Não importa que tenha havido um primeiro erro. Na semana passada o Clube K fez umas contas e dizia que pelo menos no mercado chinês as bandeiras ficavam entre 3 e 5 dólares, mas segundo as contas do governo feitas aqui, as bandeiras ficam entre 35 mil e 120 mil kwanzas, a depender do número que se vai comprar, pode chegar mesmo a 20 milhões, mas em kwanzas. 20 milhões de kwanzas não é nada pornográfico. Mas também... milhões de dólares em kwanzas, no caso. Não, apenas 20 milhões de dólares em kwanzas. Bem, o que nós ouvimos, agora entramos na parte do desmentido. Agora vamos concentrar-nos na parte do desmentido. Quem quiser fazer fé nas palavras do Ministro da Administração do Território terá de, pelo menos, assumir que este dinheiro, ou terá de aceitar que este dinheiro não será gasto. Porque o Ministro disse, nomeadamente, que o Governo não tem disponibilidade financeira para gastar 20 milhões de dólares em bandeiras. E repara, isto leva-nos outra vez para a questão de fundo, não é? Não se vai gastar porque não há disponibilidade financeira, porque se houvesse, provavelmente se teriam gasto, ou teriam sido gastos os 20 milhões. É a tal questão desta aparente inconsciência, não é? Mas pronto, repito, se nós houvesse dinheiro e no país estivesse tudo bem, por que não? Mas para que o país estivesse tudo bem, era preciso que nós estivéssemos a que nível? Tu tens memória de alguma notícia parecida em países que estão muito melhores do que nós, há anos-luz do que nós, em termos de desenvolvimento, e que tenham festejado a independência gastando 20 milhões de dólares em bandeira? Tens memória de alguma coisa? Não sei. O país estar melhor significa o quê? Talvez se estivéssemos como uma Noruega,
como uma Suíça, se tivéssemos nível de desenvolvimento, sei lá, da Finlândia, será que é isso estar melhor? Não é? Ou se não houvesse crise económica e ainda assim tivéssemos 20 milhões ou 10 milhões ou 4 milhões, ou o que for, de pobres. O que era estar melhor? Não é? Porque isto obviamente depois tem de nos levar para estas questões, para estas perguntas. Não é? Temos de perceber o que é isso de estar melhor. Portanto, repito que, e repara até a tal questão da forma como as coisas são colocadas, é que não se vai gastar porque não há dinheiro. Mas pronto, voltando à questão do desmentido. Quem quiser acreditar nas palavras do Ministro terá de aceitar que efetivamente este dinheiro não será gasto como está a sugerir, não é? Que serão gastos em kwanzas. Pronto, o Ministro diz que não porque não há disponibilidade financeira. Agora, a verdade é que a confiança, que já não existe, mais uma vez está completamente minada. Ou seja, já não é muito fácil para as pessoas aceitarem que o Governo efetivamente não vai gastar esse dinheiro. Não é? Ainda que não gaste, porque este Governo não é confiável, não é minimamente confiável, e faço questão de demonstrar todos os dias com as suas próprias contradições. Não é? Nós agora vamos ter uma parte importante das pessoas, dos angolanos, a pensar que este dinheiro efetivamente vai ser gasto. Eu disse aqui há bocado, comecei por responder a essa questão, referindo-me a uma conversa privada que eu tive com uma pessoa próxima, que brincava com a ideia de que o dinheiro agora vai ser gasto de outra forma, ou talvez até saiam e entrem diretamente no bolso do felizardo, não é? Que estava já inicialmente, eventualmente identificado. Não é? Portanto, agora coloca-se aqui a questão da confiança. Vamos acreditar em quem? Este governo é confiável? A palavra do Ministro da Administração do Território é suficiente? Depois de termos tido uma espécie de confirmação do Ministro da Economia a dizer que sim, que poderiam ser gastos porque aquilo geraria emprego? Mais grave, repara, eu estou lembrado do momento em que o Ministro, o registro melhor, vejo agora aqui em retrospectiva o registro em que o Ministro diz que sim, que concordava, mas depois, perante a informação de que as bandeiras possivelmente viriam da China, diz, aí já não vês bem, não é? Ou seja, o Ministro da Economia também não estava informado se as bandeiras seriam feitas em Angola ou se seriam importadas da China. Isso parece... Mas num quadro desses e ocupando a pasta, grave. seria justificável que ele não tivesse esse nível de informação? Eu acho que não. Até porque, repara, se ele próprio, por sua conta e risco, decidiu falar sobre o assunto, diz, repara, vamos investir. Para qualquer cidadão comum e não só, ou pelo menos para quem não está no espaço de decisão, e mesmo até algumas pessoas que estejam em espaços de decisão, mas em outras esferas, entenderam aquilo como se o Ministro estivesse a falar com conhecimento de causa. Não é? Porque se o Ministro não tivesse conhecimento de causa em relação à matéria, o que ele devia ter feito, devia ter encontrado alguma forma de não comentar o assunto. Mas ele assumiu, e é o Ministro de Estado da Economia. É o Ministro de Estado e coordenador da equipe económica. Não é? Portanto, ele mostrou aquele desconforto, sugerindo que, entretanto, não sabia de onde que as bandeiras haviam de sair, o que de resto sinaliza, como disse, é um bocado o tal sintoma da desgovernação. Agora, perguntas, era esperado que o Ministro não soubesse? Talvez até não soubesse, mas a partir do momento em que ele faz as colocações que faz, nomeadamente quando diz que o Governo ia fazer o tal investimento, nós naturalmente temos de partir do princípio obrigatoriamente, e pela sua qualidade, e pelas funções e responsabilidades que tem, de que ele estava efetivamente informado. Então, como é que a esta altura do campeonato se gastam 20 milhões de dólares, assim, não é? Quando toda a gente diz que vai fechar empresas porque o Governo não está a pagar, e como é que o Ministro não sabe? Ele pelo menos fez entender que pelo menos sabia que o dinheiro ia ser gasto. Agora, se vinham da China ou se iriam feitos cá, isso já é outra conversa. Mas deu a entender pelo menos que estava informado ou pelo menos que sabia que os dinheiros seriam gastos.
Muito bem, avancemos para outro tema. Esta semana a Vice-Procuradora-Geral da República admitiu que há corrupção na PGR. Não é propriamente uma novidade, mas a assunção pelo menos vale alguma coisa, ou não? Não vale nada. Nada, porque não é a primeira vez que se ouve qualquer coisa parecida. Nós, quando temos o mais alto magistrado do Estado, da nação, se diz o Presidente da República, assumir que existe corrupção, não é? Tudo o resto que vem não diz nada de novo. Pronto. Isso por um lado. Por outro, não foi o Presidente João Lourenço o primeiro a dizer que em Angola existia corrupção. Ou que na governação existia corrupção. Estamos a falar Não é? propriamente da PGR, que tem as funções que tem. Sim, mas é um regime. A PGR faz parte, é um órgão do regime. Não é? Nós temos que olhar para isso no contexto do regime. Não é? O Emílio Fernando gostava muito de me lembrar que a primeira vez que José Eduardo dos Santos falou em corrupção terá sido em 1983, salvo o erro. Não é? A necessidade de combater a corrupção. E o MPLA já discutia, já teve problemas com corrupção, eu diria quase na sua gênese, não é? Salvo exagero. Não é? Ou seja, naturalmente, nós não podemos fazer comparações inúteis, comparações que não se fazem, mas estamos a dizer que é um fenómeno que convive com o regime desde que ele existe como tal. Foi-se agravando ao longo do tempo, perdeu-se o controle a partir de uma certa altura e até hoje estamos como estamos. O país completamente atolado na corrupção, portanto, não é o primeiro magistrado também que o faz, que está no Ministério Público, no fundo, que admite existir corrupção na própria Procuradoria, mas também não poderia ser diferente. Quer dizer, seria, pelo menos, eu diria que a senhora Procuradora, pelo menos, teve a decência, não é, de não dizer o contrário. Não é? Pelo menos deve ser, não sei, talvez elogiada por isso, não é? Pelo menos teve a decência de não dizer o contrário. Porque onde é que não há corrupção no aparelho do Estado de Angola? Onde é que não há corrupção? Não é? Eventualmente, diria que, do ponto de vista da relevância jornalística, o que seria interessante era noticiar, sei lá, a instituição onde não há corrupção em Angola. Isto é que seria talvez relevante do ponto de vista. Agora, dizer que há corrupção na educação, há corrupção na saúde, há corrupção na Procuradoria, há corrupção nos tribunais, há corrupção. Isso não tem nada de especial. Estão aqui a fazer, de facto, uma verificação, um reconhecimento de uma realidade que tem sido naturalmente criticada, que supostamente tem sido combatida, mas não. Não é? Mas não, sabemos porquê, porque efetivamente, mais uma vez, não custa nada lembrar, é porque nunca houve uma estratégia de facto de combate à corrupção, nunca houve. Isto não é uma opinião, são factos. Basta lembrar que os documentos reitores de uma possível estratégia de combate à corrupção começaram a ser produzidos há relativamente pouco tempo. Não é? Não tenho informação de que a estratégia tenha sido aprovada. Eu lembro de um documento que ficou aparentemente em consulta pública, que foi colocado em consulta pública, não sei propriamente em que estágio anda este processo, não tenho conhecimento que exista já uma estratégia efetivamente aprovada e consolidada, portanto nunca houve estratégia de combate à corrupção, e porque este combate à corrupção foi usado essencialmente para fins políticos, desta facção que no fundo lidera hoje o país, eu digo uma facção do MPLA que no fundo lidera o país hoje, com propósitos próprios, com propósitos de grupo e não no interesse do país. Portanto, este projeto, o que for, digam o que quiserem dizer, de combate à corrupção, nunca foi nada pensado, de facto, no interesse exclusivo do país. Porque se assim fosse, ele teria tido um direcionamento diferente desde o princípio. Sim. A nível
psicológico, esta assunção e olhando para o nível em que veio, tem algum impacto naquilo que é a forma que os visados em processos levados a cabo pela PGR passam a olhar para a instituição? Eu não restringiria esta questão àquelas pessoas que estão visadas pela Procuradoria-Geral da República, ou pelo poder, ou pelo regime. Todos os angolanos, de uma forma geral. Aliás, e também não sei se... Certamente. Não percebo. Alguns com maior impacto, certamente. Talvez, não sei. Por razões subjetivas, por questões... Naturalmente, cada um sempre olhará para isto, eventualmente também numa certa dimensão, de acordo com a sua própria perspectiva muito particular. Mas, extrapolando para a questão mais global, para o país, não é? Isto é qualquer coisa que reforça tudo quanto nós temos vindo a dizer relativamente às questões que são muito mal feitas nesse processo de combate, de suposto combate à corrupção, não é? Isto, naturalmente, só reforça as convicções de que isto nunca houve interesse, de facto, político sério de combater a corrupção. Naturalmente, todos os angolanos ficam esclarecidos que, efetivamente, mesmo aqueles que eventualmente tivessem dúvidas, porque também não sei quem é que eventualmente as tem, não sei, eu gostava efetivamente de conhecer algum angolano que me pudesse dizer que tinha dúvidas em relação à existência de corrupção, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, seria muito interessante, talvez até justificasse uma entrevista na Essencial, porque seguramente apresentaria argumentos que talvez nós nunca tenhamos ouvido, mas como digo, isto em termos muito mais globais só reforça toda a descrença, não é? Não obstante, isso não tem rigorosamente nada de contraditório. Eu disse aqui há bocado que a Procuradora deve ser talvez elogiada por ter pelo menos reconhecido, não é? Porque seria absolutamente surreal se dissesse o contrário, mas isso não tem nada de especial. Do ponto de vista da credibilidade ou da credibilização das instituições, isso não produz rigorosamente nada de especial, muito pelo contrário, consolida as convicções que as pessoas têm relativamente à deturpação deste processo, relativamente aos propósitos pouco sérios e nada no interesse do país que motivaram este processo, a profunda descrença nas instituições, portanto não traz nada de especial. Agora, em termos muito mais individuais, se quiseres, é normal que, naturalmente, cada um depois sinta, conforme a sua própria sensibilidade e por outras razões, se sinta mais ou menos afetado. Agora, de uma forma geral, de facto, estas declarações só confirmam o que nós temos vindo a dizer relativamente a este, se assim podemos dizer, se é possível, se é admissível dizê-lo, a este projeto de combate à corrupção. Há aqui margem para se pensar que determinados processos não avançam por conta desta corrupção de que se fala ou é meramente por questões políticas? Não, naturalmente há margem para se pensar tudo. Tudo isto, assim, há tudo um pouco de tudo isto neste bolo, não é? Nós já ouvimos pessoas mais autorizadas do que qualquer um de nós dizerem isto mesmo, que de facto há corrupção na justiça, há corrupção nos tribunais, há corrupção na procuradoria. Se há corrupção, quem é o corruptor e quem é o corrompido? Quem é o corrupto? Não é? E se há pessoas que são corrompidas com que propósito? Não é? Naturalmente, ou é para acelerar, ou é para inviabilizar, ou é para qualquer coisa que afete naturalmente o andamento de eventuais processos. Não é? Não interessa qual seja o sentido, mas efetivamente nós temos magistrados que recebem dinheiro de corrupção, não é? Isto serve a um propósito que tem que ter essa explicação. Não é? Ou é para engavetar, ou é para acelerar, ou é para atrasar, ou é por que for. Não é? Porque certamente este dinheiro terá, ou esta corrupção terá seguramente algum propósito. Portanto, o que dizes, sim,
poderão existir eventualmente processos que não andem, porque eventualmente por conta da corrupção. Aqui nós não temos de olhar necessariamente, talvez a tua pergunta seja um pouco sugestiva relativamente àquilo que pode ser entendido como os grandes processos. Eu não olharia propriamente para os grandes processos, porque os grandes processos são processos com um controle político muito grande e cujo comando, como nós sabemos, num regime como o nosso, Mas há relatos, não dependerá. há Não relatos dependerá. de- Sim, há mas relatos- em termos proporcionais, em termos proporcionais, não acredito que esta questão afete sobretudo estes processos com grande exposição pública, porque estes têm um controle político muito grande. Estes têm um controle político muito grande. Poderão existir situações, eu não duvido que sim, mas estes grandes processos, quer sejam justos, quer sejam injustos, têm um controle político têm uma exposição e um controle político, num regime como o nosso, tem um controle político seguramente maior. Agora, eu acredito que esta questão será muito mais agravada, mesmo até em termos proporcionais, porque os megaprocessos não são, em termos de números, não são mais volumosos, não são a mais do que os processos, eu diria, de pessoas comuns, se a expressão me é permitida, do que os processos comuns, e eu quero acreditar que é sobretudo a este nível em que o estrangulamento será seguramente maior. Porque, desde logo, como disse, são processos sem grande exposição, em que as pessoas eventualmente também terão, se calhar, porque a ausência da exposição pública e política dos processos, de certa forma também pode ser um elemento de constrangimento para quem procura a justiça, em alguns casos pode ser, não é? De modo que eu quero acreditar que, ainda que eventualmente esta questão também se coloque a nível dos grandes processos, não direi que não, talvez exista um outro caso, mas em termos proporcionais é sobretudo nos casos mais comuns em que seguramente esta questão se revelará de forma muito mais impactante, porque aí os números são muito mais significativos. Normalmente as pessoas também, ou parte significativa dessas pessoas tende a ser mais desprotegida, portanto eu diria que é sobretudo a este nível em que o impacto será seguramente muito mais significativo, pelas razões, no fundo, que acabo de referir. 18h21, vamos olhar para outro tema que marcou a semana. Os parlamentares já discutem a proposta do Executivo que visa a alteração da lei eleitoral. A proposta pretende, entre outros, eliminar a ata síntese da Assembleia de Voto por ser apenas, segundo o Governo, uma transcrição da ata da mesa de voto suscetível de aumentar os erros, uma vez que aumenta a intervenção humana, passando a ser a ata da mesa de voto a única utilizada para efeitos de apuramento. Esta justificação colhe? Eu não sei se te devo responder se sim ou não, da forma como tu colocas. Eu preferia responder o seguinte. Não seria problemático ou muito problemático se a ata síntese fosse eventualmente excluída da tramitação de todo este processo e as atas das mesas fossem publicadas nas Assembleias de Voto. Porque, no fundo, a grande questão que se levanta aqui, para além das questões burocráticas sobre a tramitação do processo, o grande receio que se levanta é o receio da transparência, é a questão da transparência. Vamos imaginar, porque o que é a ata síntese? Como diz a própria expressão, no fundo, ou o termo, é o resumo, não é, das atas das mesas de uma Assembleia. Não é? Ora, esta ata síntese é que, de acordo com o Código atual, tinha de ser afixada na Assembleia e que era depois passível de verificação, qualquer um poderia ter acesso e que qualquer um poderia verificar os resultados afixados na sua Assembleia. Ora, com a retirada da ata síntese, a primeira questão que se coloca é que, aparentemente, nós não teremos a fixação dos resultados nas Assembleias de Voto. Desde logo isso levanta uma questão de transparência. Não é? Qual é a razão?
Por que razão o governo não quer que os resultados sejam publicados nas assembleias de voto? Porquê? Quem está preocupado com a transparência do processo maximiza os elementos que conferem transparência. E a publicitação dos atos é um dos mecanismos de maximização da transparência. Ora, aparentemente aqui se quer fazer o contrário. Portanto, a questão da ata síntese é problemática aqui, sobretudo, no sentido em que, porque agora o apuramento em termos nacionais vai ser feito tendo como base as atas das mesas e não a ata síntese, em teoria estaremos a falar, numa situação normal, estaremos a falar da mesma informação, porque a ata síntese é a súmula dos números da Assembleia. E, portanto, em termos teóricos, estaremos a falar da mesma informação. Mas por que esse elemento sai? E de repente não é fixado. E de repente não é fixado. Introduzir menos transparência no processo. Um dos elementos, porque se nós fizermos aqui uma leitura agregada das várias alterações que são propostas, há aqui aparentemente uma tendência no sentido de se acabar com o movimento voltou, sentou. Porque se não há publicação das atas síntese, e se não houver publicação das atas das mesas, as pessoas vão ficar sentadas à espera de quê? Não sei se me faço ouvir. Portanto, se não houver informação, se não houver dados para serem publicados, para serem afixados nas assembleias, as pessoas vão ficar sentadas nas assembleias à espera de quê? Ok? Isto pode ser conjugado, e aqui temos vários elementos que nós podemos conjugar com esta questão. Só um segundo, Meleza. Uma coisa invalidaria a outra, porque é que se põe as duas propostas nesta proposta? Porque é que se coloca as duas? Desculpa, não percebo. Tu dizes que as pessoas já não vão ter motivos para ficar nas assembleias de voto a aguardarem as atas sínteses. Se Sim. Na proposta já vem a retirada da fixação das atas, mas por outro lado vem também a proibição das pessoas a ficarem nas assembleias de voto. Tal e qual, é exatamente isso. No fundo este é o outro elemento que eu havia de enumerar. Se não há motivos para as pessoas ficarem na Assembleia de voto, não faz sentido ter esta proibição. Não necessariamente. O governo, o proponente quer ser zeloso, não é? Quer eliminar todas as potenciais fontes de pressão. Não é? Essa aqui é a questão. Vai-se ao limite. Eliminam-se todas as potenciais fontes de pressão, nomeadamente a tal questão da eventual não publicação. Vamos esperar que o debate na Assembleia, não sei se isso vai acontecer, também talvez com alguma ingenuidade ainda colocar essa possibilidade, porque isto foi pensado, como se diz em Angola, isto é qualquer coisa de caso pensado, não é? E o MPLA tem força parlamentar, infelizmente, para aprovar estas alterações todas neste pacote legislativo, tem poder para o fazer sozinho, mas é que aqui o que se pretende, como dizia há bocado, é eliminar todas as fontes. Portanto, há essa questão da não fixação da ata síntese. É porque também depois não há nenhuma disposição a dizer, olha, a ata síntese não é fixada, mas as atas das mesas vão ser afixadas, portanto não há nenhuma informação, pelo menos nessa proposta que está a ser objeto desta nossa conversa, portanto não há nenhuma indicação de que venha a haver a fixação das atas, as pessoas não podem ficar próximas. Não é? A proposta é que as pessoas devem ficar, os eleitores e não eleitores, aqueles que tenham votado e os que não são eleitores não podem ficar a um raio de até 1 quilómetro. Isto é qualquer coisa esférica, não se consegue perceber de onde é que isso veio, não é? Até porque nós temos assembleias de voto que ficam a 50 metros das casas de casas de pessoas, ficam a 50 metros de locais de concentração por variadíssimas razões. Não sei como é que se pode operacionalizar uma lei assim, não sei efetivamente como é que se pode operacionalizar. Pessoas nas assembleias de voto também de alguma forma não cria constrangimentos? Não, não cria constrangimento nenhum. Nós tivemos, o que se passa aqui é que o regime fez uma leitura sobre os problemas que teve no processo passado e quer eliminá-los. Porque o movimento votou-sentou, nomeadamente em Luanda,
produziu efeitos. Não é? Quem esteve a trabalhar, ou quem acompanhou o processo, e pessoas como nós que tiveram a oportunidade de trabalhar e acompanhar e visitar e verificar os movimentos em várias assembleias, houve situações em que as atas síntese foram publicadas por pressão popular. Até houve tentativas de recusa de publicação das atas. Mas por pressão das pessoas, não é? Os presidentes das assembleias depois acabavam por publicar as atas. No fundo, é tudo isso que se quer são essas fontes de pressão que estão a ser eliminadas. Este aqui é o grande problema. Não é? E depois há aqui outro elemento. Foram, por exemplo, revogados 2 artigos que constam da atual lei que proíbem a presença de qualquer força militar a um raio de até 100 metros das assembleias. Esses artigos foram removidos. Esse artigo foi removido. Penso que será o artigo 110, salvo erro. Depois há um outro artigo que é o artigo 201, salvo erro, terei feito algumas anotações, terá sido o artigo 201, salvo erro, que também foi removido, e este artigo diz nomeadamente o quê? Responsabiliza o comandante da esquadra que eventualmente tenha sido chamada para intervir, para dirimir um eventual conflito, porque a atual lei diz que, em caso de algum problema, se uma força policial fosse requisitada e esta força policial não comparecesse para resolver o problema e não apresentasse uma justificação idónea, depois também aqui é o tal conceito de idóneo também pode divergir, não é? O regime pode dar 1000 interpretações ao idóneo, não é? Se não houver uma explicação idónea, o comandante desta esquadra poderia ser penalizado com até 3 meses de cadeia, uma multa de entre 500 e 1 milhão de kwanzas. Isso também foi removido. Ou seja, já não há proibição de, pelo menos à luz dessa proposta, estes artigos que limitavam, digamos, a pressão das forças castrenses, esses artigos foram removidos. Ou seja, provavelmente agora será possível termos canhões nas assembleias de voto, não é? Ou buses, não é? Não sei, talvez, porque se havia esta limitação de forma expressa na lei vigente e ela é removida, é por alguma razão, não é? E repara que como tudo funciona de caso pensado, outra vez, não é? Naquelas situações em que aquelas fontes de pressão dos eleitores ou das pessoas estão a ser esvaziadas, estão a ser eliminadas. Ora, as pessoas votam e devem desaparecer, não podem ficar num raio de até 1 quilómetro, não é? Isso é uma questão. Portanto, não há fixação das atas síntese. Por outro lado, vamos pôr militares, isso não está escrito, eu estou a deduzir isso por conta da revogação das normas que limitavam a aproximação ou a presença de forças castrenses junto das assembleias de voto. Portanto, isto foi removido. Ora, se isso foi removido, quer dizer, como disse aqui há bocado, possivelmente teremos... Então, está a ver-se aqui, que aparentemente... Sim, está a ver-se aqui que, de facto, o que se quer, o que está aqui a acontecer é que estão a ser eliminadas aquilo que se entende como as eventuais fontes de pressão da população e, em contrapartida, são reforçados os mecanismos de coação. São reforçados os mecanismos de coação. Portanto, isso tem que servir a um propósito. Então, como é que nós já tivemos uma lei, todo o pacote foi praticamente contestado, o processo passado, é preciso dizer que esse pacote foi alterado em 2021. Mesmo até essa necessidade que há de volta e meia a mexer-se em leis eleitorais, é uma prova terminada, efetivamente, de que o regime não sabe o que fazer. Tem de usar literalmente todas as armas e, mais uma vez, faz recurso. Agora aqui a questão eleitoral, para encontrar formas de corrigir aquilo que entende como sendo as falhas que ocorreram no processo passado, na perspectiva do regime. O que é verdadeiramente embaraçoso. É uma vergonha. Qual a necessidade disso? O que é que se pretende com isso? Se não introduzir menos transparência no processo. Repara que há, por exemplo, há essa discussão sobre a eliminação ou o uso exclusivo do bilhete de identidade.
E no relatório de fundamentação desta proposta estão apresentados alguns números. O Governo lembra, nomeadamente, por exemplo, que em 2022 o número de cidadãos eleitores foi de 14.399.391 eleitores. Este era o número, era o universo de eleitores que havia sido catalogado em 2022. E o Governo diz também que entre 2017 e 2022, portanto, houve um crescimento dos 9,3 milhões de eleitores para os 14,3, 0,3. Portanto, houve esse crescimento significativo. E diz que nesse período emitiu pouco mais de 270 mil cartões, pouco mais de 270 mil cartões de eleitores, para dizer que o cartão de eleitor é cada vez menos relevante. Mas o dado que o Governo não dá é do universo dos cidadãos que votaram em 2022, quantos votaram com cartão de eleitor? Porque as dificuldades para se tratar bilhete de identidade, em determinadas, mesmo até nas zonas urbanas, nos centros urbanos, em determinadas realidades do país, todos nós as conhecemos. Aliás, volta e meia temos o próprio Governo a admitir que há muita gente sem bilhete. Exatamente. E mais, é curioso, repara que o Governo diz que em 2022 o universo de eleitores era de 14.399.000. E depois diz no relatório de fundamentação que os dados que tinha até março de 2025, até março deste ano, por exemplo, até março deste ano, no caso, foi de 12.386. Ou seja, nós temos aqui, em princípio, uma redução do universo de eleitores que o Governo catalogou em março de 2025 face aos 14 milhões que estavam catalogados em 2022. Portanto, estas matemáticas... Na tua percepção, a ideia é reduzir o número de eleitores que vão às urnas em 2027? É assim, há aqui o que parece aqui muito claro é que há aqui uma congregação de várias frentes, não é? É como se houvesse há várias frentes de trabalho, não é? Que, de alguma maneira, querem introduzir mais inflexibilidade e menos transparência no processo, salvo uma outra situação. Porque não se pode ignorar que nós tenhamos cidadãos angolanos que votaram em 2022 com um cartão de eleitor e que até agora, eventualmente, não têm um bilhete de identidade. Aliás, estes números que estão aqui apresentados no relatório de fundamentação, seria muito interessante se o Governo nos pudesse explicar esta redução que há, por exemplo, desde logo, na identificação do universo de eleitores. Não é? Portanto, o Governo diz que tinha identificou mais de 15 milhões de cidadãos com bilhetes, 15.814.000, sendo que 12 milhões eram cidadãos adultos, portanto, com capacidade eleitoral. Há claramente aqui uma redução que devia, na minha opinião, devia ser explicada. E essa questão da eliminação do cartão de eleitor, quando o próprio Governo assume dificuldades na emissão do bilhete de identidade, e quando é mais do que provável que nós tenhamos ainda muitos cidadãos com capacidade eleitoral, mas que não têm eventualmente bilhete de identidade, qual é a necessidade? Esta questão da retirada do cartão de eleitor devia ser um processo normal, natural, não é? Que poderia morrer no decurso do tempo. À medida que toda a gente fosse tendo e ficasse confirmado que efetivamente quase toda a gente tem bilhete de identidade, bastava dizer, olha, para votar apareça com bilhete de identidade e com cartão de eleitor, ou apareça com estojo ou o que for. Quer dizer, as pessoas apareceriam com bilhete de identidade desde que estivessem. Portanto, era qualquer coisa que poderia ir morrendo de forma natural. Agora, repara que o próprio Governo assume dificuldades, apesar do investimento que diz ter feito, assume dificuldades na emissão dos bilhetes de acordo com a capacidade instalada que tem, não é? Há bocado nós começamos o programa a traçar aqui um cenário económico não propriamente otimista para aquilo que será a realidade das contas públicas. Ou seja, em princípio, o Governo
poderá ter mais dificuldade de dinamizar os tais programas que foram criados para a emissão de bilhetes de identidade. Não é? Portanto, esta questão do cartão de eleitor poderia morrer de forma natural. Não parece muito justificado que se diga, bem, não, vamos concentrar o investimento, no bilhete de identidade como argumento para evitar-se o cartão de eleitor. Bastava que o governo dissesse isso. Não vamos mais tratar cartão de eleitor. Quem quiser votar, que trate o bilhete. Mas quem tem cartão de eleitor e eventualmente por alguma razão não tenha bilhete, este cidadão devia em princípio votar. Não obstante as alterações que foram feitas sobre o registro oficial, como nós sabemos. Mas a verdade é que há aqui direitos que se sobrepõem. E aqui o direito que o cidadão tem de exercer o seu, passa aqui a repetição, o direito de voto, é um direito muito mais importante. Portanto, as pessoas deviam votar nesta condição. Repara que, por exemplo, o governo, ou nesta proposta, o governo diz, por exemplo, quem não tiver o bilhete de identidade e estiver a tratar o bilhete, desde que prove que está a tratar de uma segunda via, da segunda via, pode apresentar-se com qualquer documento emitido por uma entidade pública. Portanto, nós estamos, no fundo, não é uma espécie de reconhecimento de que o governo não tem capacidade, porque em situação normal esta questão não se colocaria. Porquê? Porque nós íamos de manhã para tratar o bilhete, entrávamos às 14, às 15 tínhamos o bilhete de identidade. Quando o governo diz, bem, quem não tiver o bilhete, estiver a tratar uma segunda via, desde que prove que está a tratar uma segunda via e apresente um documento qualquer emitido por uma entidade pública, pode votar, o governo está a assumir que tem dificuldades em emitir os bilhetes. Então, qual é a necessidade, qual é a pressa de se retirar, de se excluir completamente o cartão de eleitor? Portanto, isso tem de explicar, tem de atender só, essa é a única explicação racional que me parece, a uma estratégia qualquer que esteja pensada, no sentido de criar constrangimentos aos partidos, nomeadamente aqueles que podem prejudicar os interesses do partido no regime. Não é? E há outras alterações importantes que podem ser referidas. Por exemplo, há a questão, por exemplo, e isto aqui aparentemente já se pode dizer como uma evolução, se o Código atual proibia a presença de pessoas que tenham votado e não votantes nas assembleias de voto, proibia inclusivamente observadores eleitorais e pessoas que auxiliam no processo eleitoral. Desta vez, por exemplo, esta lei já não coloca restrições relativamente à presença, por exemplo, dos observadores eleitorais, não é? Mas aquilo que são as questões mais importantes, digamos, que poderiam criar instrumentos mais importantes. Tem a questão dos requisitos para ser presidente da CNE. Que agora deixa de... Sim, mas assim, isto teria sido, porque a questão é que esta lei não vai ser aplicada de forma retroativa, porque o Manico já foi eleito. Não é? Porque, vamos lá ver, porque obviamente parte nós temos que entender assim, algumas coisas que querem ser alteradas é para terem efeitos nesse processo. Aquilo que não é para ter efeito neste processo não tem a mesma relevância. Se depois de 2020 o MPLA está a dizer, não, nós precisamos de mais um mandato. Né? Nós precisamos pelo menos de mais um, para se quiser entrar em 2032 que seja. Mas em 2027 ainda temos de ser nós. Então já está, ou seja, aquilo que é necessário criar para garantir o menu de 2027 já está praticamente montado. Essa aqui é a questão. Não é? Portanto, é uma pena Só para terminar, porque ainda temos um tema, olhando para esta proposta que muito provavelmente vai ser acolhida pela maioria na Assembleia Nacional e tendo em conta que ouvem-se várias vozes de vários grupos da sociedade que garantem que em 2027 não vão aceitar mais fraude, olhando também para aquilo que é que tem sido a realidade da FPU,
coligação na qual vários grupos da sociedade colocaram bastante fé. Que eleições teremos em 2027? Nós, infelizmente, em termos de processo, em termos das ferramentas supostamente legais, não é? Porque as leis não justas é assim que devem ser tratadas, não é? Em termos de ferramentas supostamente legais que vão reger o processo, nós vamos ter eleições que vão decorrer de acordo com o interesse do regime. Eu repito, do ponto de vista das ferramentas que vão reger o processo. Eu não sei, e permite-me aqui uma parte, por exemplo, essa questão, por exemplo, da não afixação das atas. Eu não sei se algumas pessoas no MPLA devem ter levado muito a peito, não é? O facto de ter servido quase de bullying o Presidente da República ter perdido na Assembleia em que votou. Não é? Isso foi usado tenham sido usado durante esse período praticamente para fazer bullying, não é? Olha, o Presidente até na sua própria, lá onde foi votado, na sua própria mesa ou Assembleia, perdeu. Olha, as pessoas já não vão poder ver, não é? Em princípio, se as coisas forem assim, já não poderão ver que naquela Assembleia, obviamente estamos aqui a falar de um possível ou de um necessariamente outro candidato do MPLA, já não poderão ver se perdeu, não é? Se ganhou, se só teve um voto, só se votou a ele próprio, não é? Na sua Assembleia. Não é? Eu não sei, e posso estar a dizer isso aqui aparentemente de forma pouco séria, mas eu estou aqui recordado agora de uma decisão de Donald Trump, não é? Desta semana, que decidiu como é que eu diria isso? Regular de forma diferente a pressão da água nas torneiras, porque o cabelo dele é muito giro. Ele quer ficar mais tempo a cuidar do seu cabelo. Que história é essa de que para lavar o meu lindo cabelo perco 15 minutos só para molhá-lo? Vamos lá aumentar a pressão da água, vamos lá desregular isso. Nós estamos a ver a questão pessoal de um presidente que se diz que é o meu banho, eu preciso de mais água para tomar o meu banho, então por isso vou aqui assinar aqui uma ordem executiva, não é? Para melhorar aqui um pouco a pressão da água no meu chuveiro, não é? Isto parece um bocado forçado, mas dá para estabelecer paralelo com essa história, não é? Do presidente que perdeu no sítio onde foi votar. Agora vocês, não é? Para dar mais raiva, como dirão os angolanos, vocês já não vão saber disso, não é? Portanto, sobre a questão que tu colocas, do ponto de vista do processo, em princípio deverá ser assim, com as leis que o MPLA quiser. Agora, uma coisa serão as leis que o MPLA quiser, outra coisa será, de facto, a capacidade de resistência das pessoas. Porque está mais do que provado, e não vale a pena nos perdermos aqui a citar exemplos, que efetivamente quando o povo quer, de facto, de forma abnegada, quando o povo se entrega de forma abnegada, intransigente, o poder cede. O poder cede. Portanto, isto tudo vai depender da mobilização dos angolanos. Se os angolanos dizem que não estão interessados, não querem um processo, não vão admitir um novo processo fraudulento em 2027, os angolanos têm de entender que os mecanismos, pelo menos supostamente legais, que vão reger o processo, já estão a ser cozinhados. E se quiserem mobilizar contra esses mecanismos, se quiserem fazer pressão para que pelo menos os instrumentos legais que vão reger o processo estejam o mais próximo da transparência possível, os angolanos têm de perceber que a cozinha já está a ser temperada, ou a comida já está a ser temperada.
Temos mesmo que avançar. Há um último tema. O Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA reuniu-se esta semana. O que mais salta à vista são algumas nomeações que, de resto, já começaram a gerar algum debate. Mas neste comunicado, ou no comunicado final, a UNITA volta a exigir explicações em pedido de desculpas do Presidente da República, que também é Presidente da União Africana, por aquele incidente de um evento que haveria de acontecer aqui no país. Faz sentido continuar a bater nesta tecla? Se já o fez no passado, não parece que faça grande diferença, não parece que faça muito sentido, não é? E mais do que isso, eu não estou a querer com isso dizer que os gestores, ou as entidades públicas ou o que for, não devam ser pressionadas quando falham no exercício das suas funções, devem sim, mas só o facto, conhecendo como nós conhecemos o Presidente João Lourenço, só o facto de a UNITA ter feito a exigência tornou impossível o pedido de desculpa. O Presidente da República possivelmente estaria numa situação mais confortável para o fazer se não tivesse de aparentemente ceder a uma exigência da UNITA. Então a UNITA fala por questões, eu diria, eventualmente de combate político, porque sabe que em termos práticos o Presidente da República não o vai fazer, até porque se fosse para o fazer já o teria feito. Portanto, como é que se diz? Já passou vento. Não é nada provável que o Presidente da República peça desculpa pelo que aconteceu. Não vai fazer, especialmente com a pressão da UNITA. Porque, repito, pelo que nós sabemos do Presidente João Lourenço, isso seria interpretado como se estivesse a ceder a uma pressão da UNITA. A ceder, no caso. Portanto, não vai fazer. Agora, o facto da UNITA insistir nisso, não encontro outra razão, senão birra política, mas birra não no sentido necessariamente, não estou aqui a querer necessariamente relativizar, porque naturalmente o Presidente da República tem que ser responsabilizado, ou tem de se exigir responsabilidades ao Presidente, quando temos incidentes como aquele, não é? Das figuras que foram barradas à entrada, portanto, era esperado que o Governo pedisse, de facto, desculpa, mas não vai fazer. A UNITA fala porque faz pressão política, porque tem de o fazer, porque tem de recordar sempre que pode a irresponsabilidade e a falta de sentido de Estado das figuras que governam o país, e aqui, sendo visado particularmente o Presidente da República, que é a figura a quem se exige o pedido de desculpa, mas a UNITA sabe que isso não vai acontecer. Portanto, eu diria que esta insistência só tem cabimento mais no plano de combate político, porque tendo-o feito já numa outra oportunidade, repisar isto agora não é nada que vá mudar o quadro, senão um elemento adicional neste combate político, digamos assim. Muito bem, mas infelizmente não podemos olhar para este comunicado final como um todo, vamos apenas olhar para um ponto que está a gerar algum debate público sobre as nomeações que foram feitas, particularmente a nomeação de Irina Diniz para secretária provincial adjunta de Luanda. Está a gerar algum debate, há quem diga, há pessoas dentro da UNITA que se mostram insatisfeitas por se dar a oportunidade a rostos novos dentro do partido, em detrimento dos mais antigos. Além disso, tu vês capital político suficiente em Irina Diniz para repetir a proeza que a UNITA fez em 2022 em Luanda? Bem, primeiro eu não posso comentar ou não sei medir a ansiedade, os dissabores dos militantes da UNITA que discordam destas nomeações ou desta decisão ou desta medida. Também não sei se a questão do capital político desta militante da UNITA é muito relevante nesse sentido, e eu explico-me, porque se nós, e eu digo isto no quadro da pergunta que tu me colocas, porque se nós recuarmos ao processo de 2022, o rosto
da campanha da UNITA em Luanda foi Nelita Kwikwi. As pessoas provavelmente nem sabiam quem era o segundo secretário da UNITA em Luanda. Eu julgo que, atrevo-me a dizer que os angolanos não conheciam quem era o segundo secretário da UNITA em Luanda. Portanto, não sei se isto é muito relevante. Confesso que não sei. Agora, é evidente que se nós estivéssemos a falar do primeiro secretário, a conversa teria mudado, como é evidente. Segundo secretário, não sei. Confesso que não sei se será um elemento diferenciador quando, por exemplo, eu não consigo medir qual é a relevância, por exemplo, que o segundo secretário da UNITA em 2022 teve na mobilização, no processo de mobilização dos eleitores para o projeto da UNITA em 2022. E as queixas dos militantes não fazem sentido? Podem eventualmente fazer algum sentido, mas eu vejo a política de outra forma, porque os partidos não devem ser vistos como patrimónios exclusivos dos seus militantes, ou como patrimónios exclusivos dos militantes mais antigos, ou que o tempo de militância seja necessariamente o critério mais relevante em termos de diferenciação na hora de tomada de decisões. Quem dirige a UNITA, julgo eu, deverá ter um entendimento de que determinada figura, mesmo não tendo o tempo de militância ou de experiência ou o que for na UNITA, porventura, por outras valências, poderá agregar mais valor do que eventualmente um militante qualquer só por ser mais antigo. Portanto, eu não comento o mérito ou o demérito destas decisões, porque não saberia como fazê-lo. Não tenho elementos que me permitam qualificar a importância de A ou de B, mas olhando de forma abstrata para a questão, e isto não seria só aplicável à UNITA, seria aplicável a qualquer partido, esta questão de os antigos serem preteridos em benefício dos novos é um discurso um bocado perigoso, porque nem sempre o mais antigo tem necessariamente capital político, tem necessariamente capacidade de agregar valor comparativamente ao mais novo. Eu vi alguém terá escrito qualquer coisa, por exemplo, a propósito da senhora deputada Mihaela Weber, que entrou na UNITA com um grande destaque, mal entrou na UNITA, tornou-se numa das figuras mais importantes e até hoje é das figuras mais importantes da UNITA. Se na altura em que Mihaela Weber entrou tivesse sido preterida em benefício de uma militante mais antiga, a UNITA ter-se-ia porventura privado de uma militante da craveira de Mihaela Weber. Portanto, eu não consigo medir as valências que a segunda secretária recém-nomeada provincial da UNITA terá. O que posso dizer é que os partidos não podem ser vistos como propriedades de quem os criou ou de quem é mais antigo, não é? Sobretudo num contexto político como o nosso, em que supostamente é preciso agregar todas as valências possíveis para se produzir a alternância. A questão do antigo passa a ser um critério menos relevante quando há um novo mais forte. Não estou a dizer que seja necessariamente o caso dela. Eu estou a fazer esta leitura de forma abstrata, porque, como disse há bocado, não tenho informação que me permita medir as valências desta nova militante da UNITA comparativamente a um outro qualquer que tenha sido preterido. Mas o mais importante que deve ficar aqui sublinhado é que os partidos não podem ser percebidos como patrimónios dos seus militantes mais antigos, ou muitas vezes, como nós vemos em alguns casos, dos seus criadores ou fundadores. Muito bem, dito isto, chegamos ao fim de mais uma análise dos factos que marcam a semana. Temos encontro para a próxima semana, Evaristo Mouzo. Até a próxima semana. O resumo
resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. 18h58 é também o ponto final de mais uma edição do programa Dias Andados, referente ao dia 11 de abril de 2025. Já sabe, não nos vamos sem ouvir as perguntas sem ofensa de Geraldo Embaló. Da nossa parte é tudo. Receba os cumprimentos da equipa que trabalhou hoje para si, composta por Avelino Domingos, Nilton Ventura e Cláudio Teixeira. Eu sou a Célia de Melo e nós voltamos já próxima semana. Até lá. Para a semana.